Paz do Senhor, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito dos momentos, né, que nós temos passado, essa tempestade. São momentos bastante difíceis, mas que quando nós voltamos o nosso coração, os nossos olhos para Deus, né, e não simplesmente para circunstâncias, nós podemos ter paz e a certeza de que essa tempestade ela vai passar. E para iniciar, eu queria compartilhar com vocês um texto, uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 a 27, que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem do Evangelho de Mateus, ela, como tantas outras, né, passagens bíblicas que a gente pode presenciar, especificamente Jesus, né, ali com os discípulos, ela é maravilhosa e a partir dela a gente pode extrair várias lições. E de início, né, logo já é possível perceber que Jesus ele tem poder sobre qualquer tempestade, né, e a gente fixar os nossos olhos em Jesus, isso nos traz paz. Né? E ali os discípulos eles estavam mais voltados para as circunstâncias, para aquela tempestade, para tudo que estava ali acontecendo, né? Mas Jesus estava no barco, né? Jesus estava ali com eles e Jesus sempre está conosco, né? Então não são as circunstâncias, não é a tempestade, é Jesus. Então Jesus está conosco, Jesus está no barco. Ele é capaz de nos trazer paz, Ele é capaz de acalmar a tempestade. Então, quando a gente volta os nossos olhos para Ele e não para as circunstâncias, né, a gente pode ter essa paz, a gente pode ter essa certeza, a gente pode ter essa segurança de que a tempestade vai passar, né? E nos últimos tempos, nós temos vivido dias difíceis, dias de aflição, em que eu particularmente reconheço que bate uma insegurança quando a gente olha para as circunstâncias, né? Assim como aconteceu com os discípulos nessa passagem do Evangelho de Mateus. Mas quando eu acalmo meu coração, quando eu volto os meus olhos para Jesus, quando a gente consegue voltar os nossos olhos para Jesus, Ele nos traz a paz em meio a essa tempestade. E a gente pode ter a certeza, né, de que essa tempestade vai passar. Não só esse momento difícil que a gente está vivendo de pandemia, né, é uma tempestade. Tantos outros problemas que a gente passa na nossa vida, tantas outras tempestades. Diante dessas tempestades a gente pode ter a certeza, a fé, a paz, né, de que Jesus está conosco, de que Ele está ali no barco com a gente e de que em algum momento isso vai passar, né? E diante de tudo isso que tem acontecido nos últimos tempos e diante dessa passagem também, né, que é tão rica, né, apesar de ser um trecho tão curto, mas é tão rico, tão valoroso, eu posso compartilhar com vocês algumas lições que eu tô tendo nesse período de pandemia. São 7 lições e em especial a primeira delas, que é a que eu considero mais valiosa, que é a oportunidade de ter um crescimento espiritual, pois fica bastante evidente a absoluta
dependência de Deus, porque Ele tá no controle de toda a situação. É Ele que tá no barco com a gente, né? É Ele que pode aplacar essa tempestade. Então é um momento realmente de ter fé, de fortalecer, né, a nossa confiança e de crescer espiritualmente. Então essa é a primeira grande lição que eu tenho aprendido e que é a que eu considero realmente mais preciosa e mais valorosa. Como segunda lição, é a oportunidade de colocar em prática a fé, né, como eu mencionei na primeira lição, e de falar do amor de Deus para as pessoas, né, porque eu sou a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Com tudo isso que tem acontecido, né, com a suspensão temporária dos cultos no espaço físico, a gente tem percebido cada vez mais que nós somos a igreja, que a igreja não está limitada ao espaço físico. Então, nós temos a oportunidade de estar compartilhando o amor de Deus, de estar colocando em prática a nossa fé, né? E isso a gente pode estar fazendo de várias formas. Então, essa é a segunda lição que eu tenho aprendido. A terceira lição é a oportunidade de maior convivência com a família e de fortalecer esse ministério, que é fundamental e que é estruturante, né? A família, ela é fundamental para a sociedade. Na Bíblia, né? Deus criou o homem e a mulher, então ali surgiu a primeira família. Então, assim, a família, ela é estruturante, ela é fundamental, e muitas vezes, pela correria do dia a dia, pelas inúmeras tarefas que nós temos pelos compromissos que nós assumimos, e não com a intenção, né, de querer negligenciar a atenção à nossa família, pelo contrário, mas a gente acaba negligenciando, né, momentos de atenção, momentos de convívio, por conta de trabalho e outros compromissos que a gente acaba assumindo. E nesse período de pandemia, que a gente acaba tendo que ficar um pouco mais recolhido, né, um pouco mais em casa, a gente está tendo essa oportunidade de maior convivência e de cultivar esses momentos de diálogo, de conversa, de convívio, né, momentos que até então, pela correria, eram negligenciados. Então, essa é a terceira lição, que eu considero importante, que tem sido valorosa para mim. Como quarta lição, e está vinculada às lições anteriores, é a oportunidade de exercitar o amor ao próximo diante desse tempo difícil. Porque a gente tem presenciado pessoas passando por momentos de dificuldade, não só dificuldades materiais, financeiras, né, mas dificuldades mesmo no sentido de, às vezes, precisar de uma palavra de conforto, né, de uma palavra de carinho. E mesmo à distância é possível fazer isso, mandar uma mensagem, perguntar, né, como que você tá precisando de alguma coisa, tá precisando de uma oração. Então, mesmo nesse momento difícil, é possível fazer isso, e eu tenho aprendido e tentado colocar isso em prática, e tá sendo bastante gratificante, confesso para vocês. Como quinta lição, que eu tenho também procurado aprimorar, né, algo que a gente já vinha colocando em prática nesse sentido, nós, né, no âmbito da nossa família aqui, já estávamos colocando em prática, a oportunidade de aprimorar o planejamento financeiro, porque momentos como esse, né, nos levam a refletir sobre a necessidade de ter esse aprimoramento desse planejamento, né? A Bíblia nos retrata em alguns momentos aprendizados que a gente consegue extrair disso. O livro de Provérbios, por exemplo, em alguns trechos, são mencionados, são feitas referências, né, à vida das formigas que trabalham, né, e ali poupam para se manterem nos momentos de dificuldade. A própria história de José, do Egito, que ali houve os 7 anos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras, e ali Deus deu sabedoria
discernimento e orientação para que durante os 7 anos de vacas gordas ele poupasse, administrasse e gerenciasse os recursos para que esses recursos suprissem toda uma nação durante o período de vacas magras. Então isso nos leva a refletir de como que nós aqui, né, no âmbito da minha lição, né, nós aqui em casa podemos administrar os recursos, né, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Uma sexta lição é a oportunidade de reflexão sobre tudo o que vem acontecendo no nosso país, as decisões que são tomadas, né, e que é importante um aperfeiçoamento, um crescimento profissional, né, para que os filhos de Deus, eles alcancem diversas áreas profissionais, porque todas as profissões, elas são importantes, elas são relevantes, e a gente alcançando essas posições, essas profissões, a gente pode contribuir, fazer a diferença como nós já temos feito, levando o evangelho, orando, mas também no exercício da nossa profissão a gente pode ser bênção, né? Então, esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento profissional, ele é bastante relevante. E por fim, assim, eu queria compartilhar com vocês que uma sétima lição, que na verdade é algo que eu já vinha fazendo, que agora está sendo aprimorado, é a leitura bíblica diária, constante, ininterrupta, de forma organizada, que eu tenho conseguido manter essa disciplina, né? Agradeço a Deus por isso. Até foi uma iniciativa do pastor Fernando, da nossa igreja, logo no início do ano, que nos sugeriu um aplicativo que nos ajuda a organizar isso. Então eu agradeço a Deus, né, por essa possibilidade e de estar conseguindo colocar isso em prática, que é uma lição que eu considero também bastante valiosa e que tem contribuído bastante durante esse período difícil. Então eu sei que tudo isso que a gente está passando, tudo isso que a gente está vivenciando é difícil, são momentos bastante complicados, conturbados, mas em algum momento isso vai passar e Deus está no barco com a gente, Ele está conosco e nessa tempestade, né, em outras dificuldades que a gente enfrenta na vida, Deus está conosco, né, Ele está ali com a gente e a gente voltando os nossos olhos para Ele, né, e não para circunstâncias, a gente vai conseguir prosseguir, a gente vai conseguir vencer, né? Porque Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus abençoe a todos vocês.